grande dentro da engenharia. Vocês vão estar trabalhando com ele futuramente aí na parte de algumas disciplinas, né? Mecânicas dos fluidos, por exemplo, tal, vocês trabalham com rotacional e divergente. Então, hoje, a gente vai ver um dos campos vetoriais que tem um trabalho ligado direto ao cálculo diferencial, que é o rotacional, né? Vamos entender primeiro o que vem a ser isso, né? Aí vocês vão ver que o grau de dificuldade é leve, tem muita dificuldade, mas a importância dele é exatamente por isso, pelo uso dentro da engenharia, larga escala, né? Então, vamos lá ver, vamos ver aí que vocês vão entender com relativa facilidade. Ó, quando a gente fala de campos vetoriais, né, é uma palavra até, talvez até um pouco já comum para vocês, porque dentro da física que vocês estudam, se fala muito de campos vetoriais, provavelmente, né? E para a engenharia, claro, utiliza muito, porque é um campo de forças, né? Campo de forças atuando. E a engenharia trabalha com isso, praticamente todas, né? Precisa de estudar esses comportamentos dessas forças, desses vetores. Então, por exemplo, aqui seriam campos vetoriais naturais, aqui, por exemplo, quando a gente fala bem assim, correntes oceânicas, né? Em frente à costa da Escócia e tal. A gente sabe que em todos os mares, todos os oceanos, né? Todos os rios, sempre tem essas forças atuando em algum momento, né? Não são águas paradas. Tá? Nas marés, por exemplo, né? Tem essas forças atuando, tem essas correntes oceânicas, que também acontece nos rios. Então, esse é um exemplo de campo vetorial de velocidade, né? Aqui à direita, por exemplo, a gente tem o escoamento do ar por um aerofólio. Os nossos carros têm aerofólio, né? Se não todos, a maioria tem aerofólio. O carro em movimento, o aerofólio oferece segurança, estabilidade, esse tipo de coisa. Né? E essa segurança, essa estabilidade, entre aspas, ela é oferecida exatamente por esses campos de forças que passam sobre o aerofólio, né? E ali estabiliza o carro, a velocidade, esse tipo de coisa. Então, isso são campos vetoriais, a gente diria até que natural, mas aqui é criado pelo homem, né? Para que aconteça isso com o carro, né? Que ofereça mais segurança. Tá? Agora, do ponto de vista de definição matemática, né, um campo vetorial num plano, né? Como é que é um campo vetorial num plano? É uma região que eu vou trabalhar só com XY, né? Só com os eixos coordenados XY. E a definição matemática, a gente fala que é uma região plana, né? Um campo vetorial, R2, é uma função que associa a cada pontinho aqui, ó, XY, associa um vetor, né? A um vetor f de XY. O conjunto desses vetores, aqui os infinitos, né, vão nos dar exatamente o campo vetorial. E esse campo vetorial, ele poderia ter uma definição. Né? Eu não coloquei aqui nada, mas é uma definição matemática que vai ter mais à frente. A partir daí eu posso desenhar, mas não vou conseguir desenhar esses infinitos vetores. Né? Isso no plano. O que a gente chama de, né, bidimensional. Agora, claro, se eu tiver no espaço, aí vou ter aumento de uma grandeza, vai ser um f de x,z, que é o que a gente mais vai trabalhar, tá? Mas aqui seria um exemplo do plano, né? Trabalhando com os eixos coordenados x, y, tá? Então, a ideia é essa, cada ponto desse plano tem uma força associada e essa força tem uma definição algébrica, né? Vetorial, inclusive, na forma vetorial. Então, quando a gente fala em estrutura matemática de um campo vetorial no plano, né, ele é um vetor bidimensional. E ele pode ser escrito assim, né? É um f de xy igual a um p de xy. Então, veja que o i é a direção do eixo x, a base no plano, né, a base ortonormal ij. E um q de xyj. Ou seja, quem é esse p, professor? É essa expressão algébrica, matemática, escalar, que vai ficar aqui, fazendo o papel da função, na direção do vetor i. Mais um q, que também será uma escalar, né, uma expressão algébrica matemática, que vai ficar na direção do eixo y, que é representado pelo vetor j. Né? Então, de modo geral, a gente pode apresentar assim.
F é um P de I mais um Q de J, né? Que aqui são funções escalares de duas variáveis, claro, tanto P quanto Q. São expressões que vão aparecer, tá? E a matemática vai lidar com isso para fazer os cálculos aí necessários. Então, isso seria no plano. Agora, se estivesse no espaço, se estivesse no espaço, eu ia acrescentar aqui mais uma variável, né? É o que a gente vai trabalhar. Um vetor no espaço no R3, R3 significa tridimensional. Também um F, que associa a cada ponto aqui, a cada x, y, z, né? Um vetor tridimensional. Né? Ou seja, um F de x, y, z. Né? Então, aqui na expressão matemática, nós teríamos f de, falando do ponto de vista escalar, f igual a π de i, mais um q de j, mais um r de k, por exemplo. Né? Seria uma terceira grandeza na direção do vetor k. Né? Vetor k que dá a direção do eixo z, né? Que indica a direção do eixo z. Ou seja, né? Na prática, ó, isso aqui o que é? Isso aqui é um cano, né, um cilindro, onde está escoando aqui um certo líquido, né? Está se deslocando aqui por dentro. Perfeito? Bom, está se deslocando. Isso aqui é tridimensional? Porque isso ocupa lugar no espaço, isso tem um comprimento, isso tem uma largura, um diâmetro, né? E tem uma altura. Então, isso é espacial, pessoal, né? O que a engenharia trabalha o tempo inteiro, no espaço tridimensional. Então, isso é um campo velocidade, um campo vetorial chamado campo velocidade, escoamento de um líquido, né? Em cada ponto aqui, eu posso ter uma velocidade de deslocamento desse líquido, né? Então, isso é no sentido tridimensional. Agora, estamos no R3, né? E a grandeza vai ficar um F de P de I mais sei lá, um E, um Q, né? Então, a letra não faz diferença, um Q de J mais um R de K. Eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, aqui na prática, o que a gente tem é isso, né? Um ambiente aqui onde está se deslocando alguma coisa. E esse deslocamento é um deslocamento no espaço, né? Então, esse é um campo vetorial do R3, né? Um exemplo de campo vetorial do R3. Né? Bom, agora, o que é que nós vamos estudar matematicamente falando, né, desses campos, dessa teoria dos campos vetoriais? Nós vamos estudar dois, do ponto de vista matemático. Vamos estudar o rotacional e o divergente. Né? Dois cálculos com aplicação direta, pessoal, direta nos cálculos da engenharia. Tá? Somente na disciplina ligada à mecânica dos fluidos, vocês vão trabalhar muito com isso, né? O quanto um líquido está se afastando, está se concentrando numa região, tal. Isso é o divergente a semana que vem, e tem o rotacional, que é o que a gente vai estudar agora. O rotacional divergente vem na terça-feira que vem, na próxima terça, né? O rotacional é a ideia de um vetor associado a rotações, né? Ou seja, é a ideia, por exemplo, de um turbilhão ou de um redemoinho, né? Em torno desse eixo eu tenho um grande movimento. E isso a gente pode encontrar, por exemplo, nos próprios rios, nos próprios mares, a ideia de redemoinho, né? Um furacão, por exemplo, né? Um ciclone é um redemoinho lá acontecendo. Partículas, né? Aqui, por exemplo, partículas perto de x, y, z, né? Tendem a rodar em torno de um eixo, então está acontecendo o que a gente chama de rotacional. Tá? E o comprimento desse vetor aqui, ó, desse vetor é a medida, exatamente a medida de quão rápido as partículas se movem em torno desse eixo. Né? Quer dizer, qual a rapidez que elas têm aqui em torno desse eixo? É o que a gente chama de comprimento do vetor rotacional. Tá? E o que nós vamos calcular hoje, que a gente vai fazer, é o cálculo desse rotacional a partir de uma função, né? De uma função vetorial, tá? Porque o rotacional necessariamente é uma função vetorial. Agora, esse rotacional ele pode dar zero. Na hora que fizermos o cálculo, ele pode dar zero. Se ele der zero, significa o seguinte, não está havendo redemoinho, não está havendo turbilhão aqui, né? Ou seja, basta que esse rotacional dê zero. E aí ele tem o nome de irrotacional, né? E a gente chama até, inclusive, que o campo é um campo conservativo, né? Se esse rotacional der zero, é um campo conservativo. Então, essa é uma linguagem matemática que vocês vão usar.
os cálculos aí. Ou irrotacional. Não está acontecendo esse turbilhão nem redemoinho. Basta que esse resultado dê zero. Né? Vamos ver à frente o que é, matematicamente falando, rotacional. Tá? E vocês ficam à vontade, aí, se quiserem fazer pergunta durante explicações, fica à vontade. Matematicamente, como função que eu falei para vocês, o F é um P de I mais um Q de J mais um R de K. I, direção no eixo X, J, direção no eixo Y, e K, direção no eixo Z, os três vetores. E o P, Q e R são as expressões escalares que vão estar lá multiplicando. Quer dizer, é parte da função, né? Da função F, que vai estar na direção desses vetores, I, J, K. No espaço, claro, né? Essa expressão aqui, professor, eu vou decorar isso aqui. Não, não vai decorar isso aqui, não precisa não. Isso é definição matemática. De onde sai essa definição? Sai de um produto vetorial. Porque, no fundo, o que é que a gente tem? A gente tem um produto vetorial aqui, na base I, J, K. Nós temos as três derivadas, que vai formar o gradiente. Gradiente que vocês aprenderam lá no começo do curso. O gradiente são as três derivadas, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Né? E o PQR. PQR são as expressões aqui algébricas que vão ficar multiplicando esses vetores. Né? Não precisa ficar preocupado com letra, tal, letra ou dimensão. Isso aqui significa produto vetorial, mesmo. Essa notação aqui não é muito conhecida, é uma notação antiga. Né? Então, está dizendo que é o vetorial do gradiente vezes a função. E é isso mesmo. Tá? E aí, veja bem, quando eu vou calcular esse determinante, quando eu penso na linha I, eu vou fazer isso aqui. Né? Linha I. Essa primeira diagonal. Derivada em relação a y da parte R da função. Olha ela aqui. Derivada em relação a y da parte R da função menos. Por que menos, professor? Porque quando eu pegar esse determinante, eu vou repetir essas duas primeiras colunas aqui. Quando eu inverter, eu vou ter um outro i aqui. E esse outro i vai ser derivada em relação a z da parte Q, só que menos ela aqui. E assim por diante. Então, você não precisa ficar preocupado em decorar isso, essas expressões, não precisa, porque, na verdade, você cria o determinante, você, a todo momento, está deduzindo a mesma forma. Né? Não ficar preocupado em decorar forma nenhuma, que não há necessidade. Vamos ver um exemplo aqui, né? F de x, y, z é xi mais xyzj menos y ao quadrado k. E eu quero determinar o rotacional desse campo vetorial assim definido. Né? Aquele P lá que eu chamei de P, o xz, que eu chamei de Q, xy, e o R menos y ao quadrado. Mais letra para a gente, pouco importa. O que você tem que entender aqui é que você vai criar o vetorial, né? Montar o vetorial, e o produto vetorial nada mais é do que esse determinante na base ortonormal IJK, as três derivadas que formam o gradiente, derivada derivada em relação a x, em relação a y, em relação a z. E o PQIR, que a gente chamou de PQIR, que é o XZ, né, que está aqui, é o XYZ que está aqui, e é o menos y ao quadrado que está aí. Né? Então, são essas três grandezas que vão estar aqui embaixo. O que é que eu fiz? Apenas peguei o determinante. Determinante você pode calcular do jeito que você quiser. Tá? Eu peguei as duas primeiras colunas e coloquei aqui para ficar mais fácil mostrar para vocês. Né? Então, quando eu estou aqui nessa diagonal I, eu vou pegar o elemento I, a direção do eixo I. O que é que está escrito para mim aqui? Direção, derivada em relação a y, d menos y ao quadrado. Então, eu não vou ficar escrevendo isso. Vou calcular qual a derivada em relação a y menos y ao quadrado. É menos 2y, né? Então, está aqui, pessoal. Já vou para a penúltima linha, menos 2y. Tá? Aí, o outro i é esse aqui, ó. Derivar aqui, que tem a derivada em relação a z de x, y, z. Em relação a z, é xy. Então, menos xy. I, os dois, pronto. Fechou o i. Né? Agora, vamos para o j. Direção do eixo j, derivada em relação a z de xz, vai dar x, positivo. Né? Aqui está menos, porque tem um menos aqui fora, vai dar mais. Né? E o outro, em relação a j, esse aqui, a derivada em relação a x de menos y ao quadrado.
Tem algum x aqui? Não tem, por isso que deu zero. Por isso que aqui está zero. Ó. Né? E agora vem em relação a k. Ó. Derivada em relação a x, dx, yz. O que é que dá? Dá yz. Olha ele aqui, ó. YZ, né? Menos, aí vem a diagonal secundária. Aqui, ó, em relação a k, na direção do eixo k, derivada em relação a y, dxz. Tem algum y aqui? Não, então deu zero. Pronto, então, na verdade, não precisa nem estar escrevendo isso aqui, ó. Já vou direto aqui para a penúltima linha, né? Aqui só fatorei, coloquei em evidência que é tal ou menos y, né, para escrever de uma forma talvez mais simples, talvez. Aqui ficou mais, porque já era mais xz mesmo, xj, e aqui yzk. Então, está pronto. Veja que o resultado é a função vetorial, né? Não pode faltar o i, jk, de jeito nenhum. No rotacional, não, né? Porque ela é uma função vetorial. O resultado. Já o divergente, vocês vão ver a semana que vem, já é escalar. Ele já não tem um dos vetores, né? Semana que vem, próxima semana, claro. Vamos lá. E aí, vamos fazer mais outro exemplo, né? Ó, f de xyz definida como xyi, 5xyj, xyzk. Perfeito, né? O que é que eu quero? Quero calcular o rotacional de f. Então, montei aqui o vetorial, né? Produto vetorial. Base, jk. O gradiente, que é derivado em relação a x, derivado em relação a y, derivado em relação a z. E os três coeficientes da função, ou seja, o xy, o 5xy e o xyz. Perfeito? E aqui se repete aqui as duas primeiras colunas, né? Então, vamos lá. Então, nessa primeira diagonal em relação a i, derivada em relação a y, dx, yz, vai dar xz. É ela aqui, ó, né? Agora, vamos pegar a próxima direção aí. Ó. Na direção i, derivada em relação a z de 5xy. Tem algum z aqui? Não. Então, por isso que deu zero. Então, vai ficar xi, está aqui embaixo. Né? Aqui, na direção j, derivada em relação a z de xy. Tem algum z aqui? Não. Então, zerou. Olha ele aqui, zero. Né? Menos, por que menos? Porque agora, o j eu vou ficar aqui nessa diagonal secundária. Derivada em relação a x dx, yz. Ou seja, yz, olha ele aqui. Só que é menos, para determinante, né? Menos yz, j. Mais derivada, agora numa direção k, derivada em relação a x é 5xy, né? Vai dar 5y, olha ele aqui, 5y. Quando eu pegar o k agora aqui na segunda parte, derivada em relação a y, dxy, vai dar x, então menos x, determinante. Pronto, então é xi menos yzj mais 5y menos xk, né? Necessariamente a presença aí do vetor aí, tá? Né? Tranquilo aí, pessoal, sem problemas. Vocês viram que não tem dando dificuldade, né? Um pouquinho só de atenção. Esse é o cálculo do rotacional. Tá? Fiquem tranquilos aí que lá daqui mais uma semana a gente volta para as integrais, né? Umas integrais muito boas de calcular, chamadas integrais de linha, maravilha, tá? Mas essa semana e a outra não, essa parte rotacional e divergente são os campos vetoriais. Ô, professor, Sim, minha querida, fala. você pode voltar ao slide anterior? Sim, claro. Vamos lá, já voltei. Diz aí, é esse? Não, só é porque eu não tinha copiado. Não, minha querida, eu ponho PDF no mundo para vocês e eu ponho gravado as duas coisas, viu? Não, então tá bom. Você está copiando, é? É. Mas tem lá, tem o PDF. Não, porque como o senhor está explicando, eu estou no meu raciocínio, então eu gosto disso. Perfeito. Não, sem problema, não tem problema não, pode fazer, não tem problema. Diz aí, teve alguma dúvida aí ou não? Não, eu entendi. É só mesmo, só para completar o meu raciocínio. Entendeu, determina. Eu sei, é assim mesmo, eu também gosto disso, eu só aprendo as coisas escrevendo, né? Eu também tenho essa mania.
É assim mesmo, né? Nós somos, as pessoas são diferentes, cada um com o seu jeito. Você entendeu tudo bem aí, o Sim, determinante? Né? sim, Entendeu, né? É assim mesmo. Então, tá bom. Mas qualquer dúvida, você pede que eu vou voltar. Não tem problema não, viu? Não tá bom. temos pressa nenhuma. Então, esse aqui, ó. Esse aqui, o exemplo 3, eu coloquei aí um rotacional proposital, de maneira que ele tenha zero, até para fortalecer a teoria que tem por trás disso, que vocês vão usar na engenharia, né? A questão de ser irrotacional, ser um campo conservativo, né? Então, isso é muito forte. Tá? Então, não há presença daquele turbilhão, né? Seria a rotação em torno de um eixo, tal, ou de um redemoinho. Então, vamos ver aqui o cálculo. Ó, a função é x ao quadrado y, y ao quadrado j, z ao quadrado k. Essa é a função vetorial, né? Que representa o campo vetorial. Tá? Se eu ponho esse fzinho minúsculo, eu ponho uma seta de vetor. Se eu ponho um fzão, não precisaria de setinha. Tudo bem, né? É questão de notação. Aqui como eu fiz aqui, tá vendo? Então, rotacional de F é o produto vetorial, IJK, né? E a presença do gradiente, que são aquelas três derivadas, em relação às derivadas parciais, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, né? Exatamente para aquele P, Q e R, que nós chamamos de P, Q e R, quando, na verdade, são partes escalares que estão multiplicando o vetor aqui, ó, né? Bom, elas estão aqui embaixo, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Quando eu calculo o determinante, aí, né, eu repeti as duas primeiras colunas, tá, vocês? Mas você pode fazer do jeito que você quiser, tanto faz, só não tem que tomar cuidado para não errar, né? Então, quando eu vou fazer aqui na direção do eixo I, do vetor I, né, aqui, ó, derivada em relação a y, de z ao quadrado, mas tem algum y aqui? Não, então vai dar zero. Ou seja, cadê? É aqui, ó, a primeira, né? Zero, coloquei aqui zero. Vou fazer a outra aí. Eu vou fazer o i aqui, ó, derivado em relação a z, dy ao quadrado. Mas tem algum z aqui? Não. Então, a derivada dá zero. Cadê onde é que está isso aqui? Está aqui, ó. Zero. Então, o i, zero mais zero é zero. Agora, j, mesma ideia. Derivada em relação a z de x ao quadrado. Não tem z nenhum. Portanto, essa derivada dá zero. Né? Cadê a derivada em relação a z? Aqui, o x ao quadrado vai dar zero. Agora vamos inverter, vamos fazer essa aqui, o mesmo j. Derivada em relação a x de z ao quadrado. Não tem x nenhum, portanto dá zero. Tá aqui no cantinho aqui, cadê aqui, né? Cadê? Aqui, ó, dá zero. Bom, e aí? Bom, e aí, o que é que acontece? Veja que todas estão dando zero. A mesma coisa vai acontecer para o K. Mas não quer dizer que tem que todas dar zero. Uma soma dá zero se as parcelas forem zero se forem opostas, né? Eu poderia ter valores aqui opostos que somado desse zero, né? De qualquer maneira é isso. Nossa, mas... Oi, pode falar, minha querida. Pode falar. Não, ai, não, professor, eu esqueci de ligar o microfone, eu estava falando com a... Não, mas pode deixar, não tem problema não. Pode deixar. Ó, agora na direção do eixo K, derivada em relação a x, dy ao quadrado, né? dy ao quadrado. Tem x aqui? Não, essa derivada vai dar zero. Está aqui embaixo, cadê ela? Está aqui, ó. Aí eu pus aqui que dá zero, né? E quando eu pegar o outro K aqui, ó, derivada na direção do eixo K, derivada em relação a y, de x ao quadrado. Não tem y nenhum, então dá zero. Essa aqui. Conclusão. O rotacional vai dar zero, porque quando eu somo 0, 0 mais 0 mais 0 é zero. Significa isso lá na aplicação na engenharia e na teoria matemática. Nós vamos dizer que isso aqui é um irrotacional, não é rotacional, é irrotacional. E o campo vetorial é chamado de conservativo, né? Então, não está acontecendo aquele turbilhão lá, tal, né? Que nós mostramos lá no começo, não está acontecendo aquele redemoinho em torno de um eixo, tá? Para isso, basta que o rotacional dê zero. Agora, dar zero não significa todos, cada parcela dá zero. Não, eu poderia ter parcelas com sinais opostos e a soma desse zero, né?
Então, é o resultado final que deu zero. É isso que interessa aqui. Tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Veja aí se tiver alguma dúvida aí para eu voltar em alguma transparência e tal, né? Esse é o rotacional, né? Aí, terça-feira que vem, a gente completa com o divergente, que é outro cálculozinho também. Eu resolvi fracionar, porque essas aulas mais curtas é melhor para vocês, fica menos cansativo, você não fica uma hora e meia aí exposto, uma porção de explicação e depois atrapalha tudo, né? A qualidade, nem sempre quantidade é qualidade, né? A gente tem que predominar a qualidade. E eu percebi que as aulas mais curtas, um pouco mais curtas, é melhor para o aproveitamento, né? E a gente tem esse tempo, a semana que vem, ela ainda é ligada a esse conteúdo, né? Então, como ela está ligada a esse conteúdo, então, na terça-feira a gente faz o divergente sem pressa nenhuma, tá? E essa foi a programação feita desde o início do ano, então está tudo em ordem, nós estamos tudo certinho. Nada atrasado, nada adiantado, porque não precisa adiantar nada, tá? Não há necessidade de correria, pelo contrário, né? Então, é isso aí que eu queria apresentar para vocês sobre o rotacional, né? E fica à disposição de vocês para perguntas, tá? Eu